hoje vamos falar sobre a passagem da coluna Prestes pelo extremo oeste de Santa Catarina. A coluna Prestes iniciou a sua jornada na noite de 28 para 29 de outubro de 1924, com o levante do Batalhão Ferroviário de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. Prestes sonhava com um levante geral, que o Brasil saísse da incômoda situação das oligarquias, em especial aquela oligarquia café com leite, que só beneficiava o sudoeste do Brasil. Aqui, na época, Santa Catarina, essa região era desabitada. A própria historiografia omitiu a passagem aqui pelo extremo oeste. Então fizemos uma exaustiva pesquisa por toda a região. Visitamos museus, Museu de Santo Ângelo, Museu Ferroviário, onde estão os documentos, Museu da Brigada, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Museu do Exército, também em Porto Alegre, Museu do Contestado, Caçador, Santa Catarina, Museu em Curitiba, Biblioteca no Rio de Janeiro. Então, o grandioso projeto Nos Rastros da Coluna Prestes resultou neste livro. Nos Rastros da Coluna Prestes. Colocamos os acidentes naturais, como os rios, e o rumo que foi dado. Bem, a obra ela foi patrocinada com recursos públicos, por meio da, entre outros. Mas a importância de se resgatar essa história que nos motivou, independente de recursos. Então, iniciamos os trabalhos de posse da historiografia pouco existente, mas tínhamos uma valiosa figura chamada de Isidro Pires Nardes. Aos 14 anos entrou na coluna e mesmo com sua idade avançada, mais de 100 anos, clareou as dúvidas, as principais dúvidas sobre por onde passavam, sobre o que faziam, os castigos. Isidro Pires Nardes nos contou os detalhes do dia a dia da coluna. Então, iniciamos a documentação, as filmagens, a partir do Pinheirinho do Vale, no Rio Grande do Sul, que lá aconteceu a última batalha em solo gaúcho. Havia antes o Anel de Ferro, que era uma resistência na própria cidade de Santo Ângelo. Depois, então, um dos objetivos do Prestes era se deslocar para o norte, e lá em São Paulo se encontrar com a coluna Costa, Miguel Costa, Bústio Costa, não, Miguel Costa. Então, lá no Rio Grande do Sul, uma outra batalha também, que deixou centenas de feridos, mortos, foi na Fazenda da Ramada. A Fazenda da Ramada ficou famosa, mais famosa ainda, com a música do saudoso José Mendes. Era um baile na Fazenda da Ramada para Pedro. Então, o nosso propósito, que iniciou lá no Pinheirinho do Vale, de posse do relatório que obtivemos junto à Brigada do Rio Grande do Sul sobre a batalha, então lá dizia que Tenente Mário Fagundes Portela foi alcançado pela Brigada do Rio Grande do Sul sob o comando do coronel da Brigada, para não confundir coronel da Brigada com coronel do Exército. O Claudino Nunes Pereira era coronel da Brigada, não coronel. Aliás, o Exército nunca atacou essa coluna, como se diz na historiografia. Eram as polícias militares que atacavam a coluna. Também o Lampião, lá no Nordeste, também atacou. Então, lá no Pinheirinho do Vale, nas margens do rio Pardo, afluente da margem esquerda do rio Uruguai,
Os brigadianos encontraram a retaguarda da coluna Prestes, que protegiam o grosso da tropa e a vanguarda e as flancoguarda de serem emboscados. Mas o coronel brigadiano dizimou um pelotão do trem. Segundo o relatório tido pelo próprio coronel, não houveram sobreviventes. No relatório consta a quantidade de arreio, cavalo, fuzil, munição, documentos, inclusive quantos réis o tenente Portela tinha no bolso. Enquanto isso, Luiz Carlos Prestes estava atravessando o rio Uruguai, segundo Isidro, com 2.000 homens e umas 150 mulheres. Questionado se houve afogamento, considerando que aquele rio, na região de Mondaí, onde passaram, fizeram a travessia do rio Uruguai, o rio tem aproximadamente 1.000 metros de largura, e é um rio de planalto, muitas pedras, correnteza. Então, podemos assim dizer que foi uma façanha já atravessar o rio. Também tinha uma barca motor, princípio de funcionamento que nem aquela que está hoje lá, só que era menor o motor, mas não era tão potente. Segundo Isidro, aquela barca motor, eles carregaram os apetrechos, ou seja, arquivo, documento, suprimento, enfim, a logística foi feita pela balsa motor. E assim o fizeram. Então, sobre a questão de como é que atravessaram essa noite sem afogamento, o Isidro nos clareou que era a grande seca de 1925, então as águas estavam muito baixas, então facilitou a travessia. Chegando do outro lado, aquela comunidade já apavorada, que os revolucionários estavam chegando, fizeram uma comitiva. Segundo o delegado Lenoir da Rocha, a barca era de propriedade da família Rocha, e seus proprietários estão enterrados do outro lado do rio, em mausoléu. Estão lá os detentores da barca da época. E, segundo Lenoir da Rocha, a ideia do Prestes era afundar a balsa para dificultar a travessia do Claudino Nunes Pereira. Então, podemos assim dizer, pelo que verificamos, aquele povo lá de Mondaí apanhou 2 vezes. A primeira vez, porque estavam botando empecilho para afundar a barca. E na segunda vez, porque conseguiram colocar o empecilho, que consistia em levar o magneto do motor, e sem o magneto do motor, o motor não funcionava. E daí um cidadão de Mondaí, era o nome, veio, acompanhou a coluna até Descanso, uma distância razoável, depois poderia voltar com o magneto, e a balsa voltaria normalmente a funcionar, que era a única forma de fazer uma travessia segura. Chegando em Descanso tinha 2 moradores, tio Adão e tio Abel. Não sei ao certo, houve algumas controvérsias, foi o tio Adão, o tio Abel, um deles foi morto por elementos soltos da coluna. Isso é para dizer que amenizar que não foi a manda do Prestes. Ninguém sabe o que se sucedeu naquela selva. Você sabe que o Isidro clareou bem a questão dos postos de escuta, da tática, da estratégia, e se precaver para não cair em mais uma emboscada, tipo a retaguarda do tenente Portela. E lá no Descanso, ele diz que nos postos de escuta, à noite, posto de visual durante o dia, um estava onde hoje é o Morro do Cristo e outro onde é o Estádio Bareta, eram os pontos mais altos. E entre os 2 morros, o Rio Macaco Branco. Na margem do Rio Macaco Branco, confeccionaram o almoço. Perguntado o que é que comeram, o Isidro detalhou. Diz que tinha um burro que carregava um tacho. Desceram o tacho do burro e tinham arroz e charque. Fizeram um carreteiro. Carreteiro ainda faz parte da culinária gaúcha até hoje. Dá para se dizer que no dia do gaúcho, aniversário do Tratado de Paz de Poncho Verde, ou seja, na Semana do Gaúcho, o carreteiro é a principal culinária para rever o passado. Bem, de Descanso, passaram por São Miguel do Oeste. Em São Miguel do Oeste tinha um morador, fazedor de erva, da história oral.
tomaram dele a carroça e os burros e a erva que já estava pronta. E aí o homem apavorado voltou com a família para Mondaí. Seguiram lá por Guaraciaba, região da Linha Índio, onde tem um monumento. E lá na Maria Preta, na Serra da Maria Preta, também corria o rio Separação. Onde o coronel Paim estava preparando uma emboscada para bloquear o avanço da coluna Prestes. O coronel Paim era fazendeiro em Lages e se deslocou por Santa Catarina e desdobrou os peões da fazenda no terreno e preparou a emboscada. Se colocou lá numa das cotas, das mais altas, conforme registrada numa carta militar no próprio livro. E depois o Claudino Nunes Pereira, da brigada, também desdobrou o seu batalhão no terreno e à noite, mais precisamente, numa terça-feira, 24 de março, os coronéis, o Claudino Nunes Pereira e o Firmino Paim Filho, conseguiram a proeza de mais de 200 homens entre fogo. Enquanto isso, o Prestes fugiu pelo rio Separação. Mas também fugiu já só com 800 homens, ou seja, de Pinheirinho do Vale até a Batalha do Dionísio, 1.200 desapareceram. Também lá nas proximidades de Dionísio Cerqueira, Capitão Gai queria desistir da coluna. Aí ele foi para o Tribunal de Justiça Militar, onde ele foi sentenciado à morte. Porém, à noite, um colega dele, segundo o próprio Prestes disse, quando veio visitar descanso, alguém teve pena da alma dele e soltou ele. E ele conseguiu fugir. Então aquele tribunal, sentença lá existiu. Documento encontrado lá no Museu da Brigada no Rio Grande do Sul, escrito pelo próprio Capitão Gai. Então, 2 documentos valiosos. Batalha de Pinheirinho do Vale e também da fuga do Capitão Gai. Então, lá no Dionísio Cerqueira, digamos assim, terminou o nosso propósito. Mas é sabido que daí depois a coluna conseguiu se juntar com a coluna do Miguel Costa, lá na região de São Paulo, e continuaram a empreender uma longa caminhada pelo interior do país. Lá no Nordeste é sabido que o padre Cícero promoveu cangaceiro a capitão e perdoa ele de todos os seus crimes, seus assassinatos, se ele atacasse a coluna. E assim o fez, atacou a coluna. Bem, aí enfraqueceu a coluna, que daí voltou, passou por Minas Gerais e se internou na Bolívia. Enquanto que o Lampião também, com suas pesadas baixas, logo em seguida foi morto em Andico. Então ali se livraram da coluna e se livraram também do cangaço que mandava e desmandava no Nordeste. O pessoal, os tenentes, a maioria deles tenentes, a ala jovem da coluna, e o patrão, o chefe Luiz Carlos Prestes se internaram na Bolívia. Da Bolívia, Luiz Carlos Prestes foi estudar comunismo na Rússia. Em 1935 voltou com a guerrilheira Dona Olga para encadear a intentona comunista, que apesar de ter fracassado, mas deixou um rastro de sangue. Por isso, Prestes foi preso e a Dona Olga extraditada. Acabou sendo cozinhada lá num forno do nazismo, que lá ela havia matado soldados nazistas. Ela tinha condenações, tinha seus pecados lá na Alemanha. E os próprios nazistas esperaram nascer a filha, pois ela estava grávida, e entregaram para a avó criar a filha mais velha do Luiz Carlos Prestes, a Dona Anita, que ainda vive. Foram entregues para a avó materna no México. E aqui no Brasil, Prestes continuou com sua ideologia antagônica para o Brasil. Tentativas de implantar o comunismo, que também não deu certo. E Prestes morreu de velhice lá no Rio de Janeiro. Vale lembrar que não era nenhum coitado. Inteligência acima de média, acima da média,
ele era oficial, quer dizer, filho de general, uma das melhores escolas do mundo, Academia Militar das Agulhas Negras, também sua mãe era professora. Eu estou convencido que muitos brasileiros pagaram com a vida, com a pobreza, com a miséria, com a fome, as aventuras de um sonhador. Ora, bolas, você Prestes sonhava com um levante geral. Na época não tinha o WhatsApp, não tinha as redes sociais. E mesmo assim ele não conseguiu convencer nem o Isidro Pires Nardes, que estava na coluna, ainda jovem, analfabeto, sem conhecimento nenhum. Quando questionado se ele era o Cavaleiro da Luz ou o Cavaleiro das Trevas, sem hesitar, e prontamente ele respondeu: Cavaleiro das Trevas. Questionado por que, ele disse: tanta gente que nós roubamos, matamos e torturamos, gente que não fez nada para nós. Então, se um Prestes não conseguiu nem convencer seu soldado, imagina convencer o Brasil a fazer um levante. A bem da verdade, os tenentes que voltaram para o Rio Grande do Sul foi o braço armado da Revolução de 30. Ou seja, então 5 anos depois, a Revolução liderada pelo Getúlio Vargas, gaúcho de São Borja, os tenentes foram a mão armada para executar a Revolução de 30. Também colaboraram na de 32, quando vergaram os paulistas que queriam uma Constituição. Também vergaram os comunistas da Intentona, também liderada por Prestes. Então, os tenentes ainda fizeram uma opção melhor. Engraçado, só o Prestes que queria o comunismo. Os tenentes apostaram no caudilho Getúlio Vargas, tido para uns como estadista e outros como ditador. Vale lembrar que no governo de Getúlio, as mulheres passaram a ter direito ao voto. Primeira estrada pavimentada, primeira refinaria, primeiro poço de petróleo, criação da Petrobras, da CLT, que regulamentava as funções trabalhistas, inclusive o salário mínimo. A CLT em vigor até hoje. Então, Prestes, sinceramente, podia ter feito mais pelo Brasil. Mas, e sempre há um mas em tudo, sem querer querendo, as picadas abertas pela coluna. Logo no início você pensava que eles estavam passando numa fila indiana, tipo fugindo, mas não, eles estavam se retirando uma marcha tática, já desde o Rio Grande. A 40 guarda, que foi dizimada pelo coronel Caldeiro, com uma flanco-guarda marchando o Rio das Antas, e a outra, na outra margem, a outra flanco-guarda, que fazia segurança do flanco, pelo Rio Peperiguaçu. Também vale lembrar do Rio Macaco Branco, que nasceu em descanso, onde descansaram e fizeram o carreteiro, segundo o exílio. Então essas picadas abertas serviram para que as colonizadoras tivesse acesso à terra fértil no meio. Então, o que havia na região? No Chapecó, Marechal Bormann foi nomeado pelo Dom Pedro para iniciar a colonização, também pelo Dom Pedro II, após a Segunda Guerra do Paraguai, e nomeou o Coronel Dantas para iniciar uma colonização sudeste do Paraná, na região do Chupinzinho. Aí uma coisa curiosa que também me chamou a atenção. A historiografia deste Chupinzinho era para a elite, colonos, alfaiates, suínos, pessoal da Suíça, da Holanda, da Suécia, enfim, a elite. Lá no Chapecó, Marechal Bormann teve que esperar os imigrantes, os negros e os índios. Tanto o negro como o índio, Marechal Bormann conseguiu fazer com que aquele povoado chamado de Chapecó prosperasse. Chupinzinho continua sendo Chupinzinho. Já Chapecó é a quinta maior cidade de Santa Catarina. Bem, então qual é que foi o legado que podemos assim dizer e atribuir, e que na realidade, a bem da verdade, facilitou a colonização aqui na região? Então essas picadas abertas nas margens do rio Macaco Branco, do rio Peperi, do rio das Antas, do rio Índio e assim por diante. Isso atraiu as colonizadoras. As colonizadoras dividiram em colônias e comercializaram para os novos colonos, a maioria vindos do Rio Grande do Sul. Então, na época não tinha adubo e as terras já não produziam mais, não havia terras férteis, então
A ideia era ir atrás da terra boa e barata, e assim surgiram 27. Então não tínhamos, à época, ainda nenhum município emancipado. Daí, São Miguel do Oeste, Descanso, foi desmembrado de Mondaí, que pertencia, foi desmembrado de Chapecó. E lá naquela região, tá, dos alemães ali, Mondaí, Itapiranga, riqueza mais também dos russos, Itapiranga, Tunápolis, aquela região ali foi colonizada pela Igreja Católica, por meio da Faraenhaus, a região de Itapiranga, Tunápolis e São João. E para os luteranos ficou o Mondaí. Depois, então, outras cidades foram surgindo: Santa Helena, Belmonte, Descanso, Bandeirantes, Paraíso, Paraciá, Anchieta, Iraceminha, Flor do Sertão, Palmelândia, Palma Sola, Campo Herê, São José do Cedro, Guarujá do Sul. Todas essas cidades aí, elas foram desenvolvendo após a coluna Prestes deixar lá os seus rastros, ficada aberta, e assim eles conseguiram criar uma região sem querer querendo, ou então podemos assim dizer, podemos até atribuir também para a coluna Prestes esse fato. A região é invejável, os maiores índices de desenvolvimento humano do Brasil. Alguns municípios praticamente erradicaram o analfabetismo, não falta assistência médica, odontológica. A produção se estende para vários países. O custo de vida na região não é muito alto. A alimentação de primeira linha, pois é produzida no local. Então podemos assim dizer que valeu o esforço. Pesquisamos, levantamos as dúvidas, clareamos alguns pontos que até mesmo não muito bem vistos pelos simpatizantes. O próprio Luiz Carlos Prestes, inclusive sua filha Anitta, não vê com bons olhos os documentos resgatados do Museu de Santo Anjo, onde eles confiscavam bois de tração, alimentos e suprimentos nos armazéns. E nós conseguimos esses documentos, que ele entregava um vale lá. Se nós ganhar a revolução, vem alguém pagar. Como não ganhar a revolução, não vem ninguém pagar. E tem herdeiro que está esperando ainda lá. Os emissários do Prestes vão para lá e pagar o estrago que fizeram quase 100 anos. Em 1925 vamos fazer 100 anos. Falta pouco, já estamos em 22, né? Então daqui 3 anos vamos comemorar. Ou pelo menos chorar os 25 anos das aventuras de um sonhador no interior do Brasil, onde a nós ensinaram que era o Cavaleiro da Luz, mas, segundo Isidro, Cavaleiro das Trevas, pelo alto custo, pela quantidade de pessoas mortas. Poucas mulheres, né, das 150 que atravessaram o Rio Uruguai, deram os ares da graça. A maioria sumiu misteriosamente. Então, pessoal, a pesquisa continua. Já temos um livro consistente, mais de 100 fotografias com valor histórico, mapas, documentos, e contamos uma bela história. Estou convencido de que vai atender aos anseios de todos. Muito obrigado.